A teoria da seleção natural. Charles Darwin foi o grande autor da seleção natural. Foi um inglês que nasceu em 1809. Já em 1831, ele passou a interessar-se pelas ciências da natureza, com ênfase na origem e evolução das espécies. Para tanto, em 1831, ele viaja a bordo de um navio que tem como objetivo dar uma volta ao mundo e, nesse espaço de tempo, coletar espécies de plantas, animais, rochas para estudos. Aqui está o percurso no mapa, mostrando partindo da Inglaterra, na Europa, ele segue para a América do Sul, Austrália, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Atlântico, e o nome do navio era M. Beagle. O que ele coletou nessa viagem? Animais, plantas, fósseis. Lembrando que são fósseis, são resquícios, resíduos de atividades de animais, plantas e demais seres vivos que viveram há muito tempo no passado, muito longínquo, e que chegou até nós fossilizados, gravados em rochas, por exemplo. Dados importantes, também Darwin chegou ao Brasil em 1832 e em 1835 Charles Darwin chega no local mais importante da sua pesquisa, que são as Ilhas Galápagos. Passando pela Argentina, na Patagônia, por exemplo, ele encontra o fóssil do Glyptodonte, que era uma espécie gigante de tatu atual, como nós conhecemos. Essa espécie de tatu gigante media 4 metros de comprimento e pesava cerca de 1,5 toneladas. Comparado ao de hoje, o tatu possui apenas 75 centímetros de comprimento. Nas Ilhas Galápagos, como já foi dito, foi o local principal das descobertas de Darwin. É um arquipélago formado por várias ilhas. Cada uma possui uma fauna, uma flora específica, o que chamou bastante a atenção de Darwin. Lá ele encontrou principalmente as iguanas e as tartarugas marinhas gigantes de Galápagos. Darwin encontrou o jabuti gigante Galápagos com algumas diferenças. Por exemplo, havia o jabuti gigante de pescoço alto e havia o jabuti gigante de pescoço baixo já em outra ilha do arquipélago. Eles podiam chegar até 1,8 metros de comprimento, 400 gramas de peso e poderiam viver até 150 anos. Algo interessante é que a literatura fala que esses animais podem passar até um ano sem se alimentarem, o que justifica porque eles eram muito caçados antigamente como alimento dos navios, que passavam anos e anos navegando nos oceanos. Por que o pescoço gigante? O pescoço alto estava adaptado a comer folhas de plantas altas. O pescoço curto, adaptado a comer folhas de capim. Então percebemos aqui que havia adaptações de ilha para ilha. Nas ilhas em que havia plantas mais altas, prevalecia o jabuti de pescoço alto. Já em ilhas que possuíam abundância de capim, de grama, e poucas plantas altas, prevalecia o jabuti de pescoço curto. Outras criaturas que chamam a atenção de Darwin foram os tentilhões, espécie de aves da mesma espécie, mas com pequenas variações, sobretudo no tipo de bico, onde havia o tentilhão insetívoro das árvores, adaptado a retirar insetos das cascas, o tentilhão canoro, adaptado a vasculhar folhas e arbustos à procura de pequenos insetos,
O tentilhão pica-pau, adaptado a perfurar a madeira procurando insetos. O tentilhão do solo, adaptado a coletar o néctar das flores e comer cactos. O tentilhão vegetariano das árvores, adaptado a comer folhas, flores e frutos. Então, as ilhas possuíam diferentes tentilhões de acordo com o tipo de alimentação que lá predominava. Então, Darwin pressupõe como será que essas aves chegaram do continente para as ilhas. Havia no continente apenas uma espécie de tentilhão. Ao longo do tempo, eles migraram para diferentes ilhas do arquipélago. Nestas ilhas, sob pressões naturais diferenciadas, tipos diferentes de alimento, eh, fizeram com que essas aves se adaptassem a esses diferentes locais e essa adaptação se refletia no tipo do formato do bico desses animais que permitiu se alimentar de insetos, de partes de árvores ou de alimentos presentes no chão. Então, esse isolamento geográfico foi o fator principal dessa especiação. O que seria especiação? A formação de uma nova espécie a partir de uma ancestral, por meio de pressões ambientais. Por exemplo, cartar sementes possui um bico mais avantajado, mais arredondado. Colher frutos, um bico menos resistente, tendo em vista esses frutos serem mais amolecidos. Caçar insetos, um bico mais curvilíneo para conseguir penetrar nos cascos das árvores. Então, os tentilhões evoluíram para viverem em seus novos ambientes, assim como as tartarugas marinhas. Então, os bicos dos tentilhões de Galápagos antigamente apresentava um ancestral que se alimentava de sementes no solo, que irradiou para comedores de insetos, depois comedores de cactos ou comedores de sementes. Então, houve aqui uma especiação num tocante à alimentação destes animais. Então, eles evoluíram, eles foram selecionados com estas adaptações. A teoria da seleção natural foi produzida por Darwin. Ele publicou um livro muito à frente, muito mais à frente do tempo em que ele pesquisava. Então, a seleção natural seleciona indivíduos mais adaptados ao ambiente, eliminando aqueles que não se adaptaram. O livro se chama A Origem das Espécies, de Darwin. A teoria da seleção natural, ela possui três principais fatores. A variação genética, ou seja, os animais, as plantas, os seres vivos, embora da mesma espécie, apresentam pequenas variações em cada uma das espécies. Posteriormente, reprodução diferenciada. A reprodução sexuada, ela gera normalmente indivíduos diferentes de seus pais, embora da mesma espécie. E hereditariedade. Estas pequenas variações são passadas de geração em geração e se somam com o decorrer do tempo. Se elas forem características favoráveis, a seleção natural faz com que essas espécies tenham mais chance de sobreviver e de se reproduzir. Um exemplo, a variação genética. Aqui temos dois tipos de insetos, o inseto verde e o inseto amarelo. Reprodução diferenciada. Vindo um predador, o inseto que é predado é aquele que chama mais atenção do seu predador. O que chamou a atenção aqui foi o de cor mais vistosa, o verde. Então, quem é que vai ter chance de crescer e se reproduzir?
Claro que vai ser o inseto menos vistoso, o inseto amarelo. Hereditariedade. O inseto amarelo cresce, se reproduz, transmite essa característica para os descendentes, ficando cada vez menos o número de insetos vistosos verdes. Então, o verde finalmente entra em extinção. O que é extinção? É o desaparecimento total de uma espécie. Agora, resultado final. Apenas sobreviveram as espécies adaptadas a este ambiente. As espécies marrons amareladas. Outro exemplo, variação genética. Uma população de ratos de cores preto e amarelo em um ambiente preto. Reprodução diferenciada. Os predadores reconhecem com mais facilidade os ratos que se destacam no ambiente, ou seja, os ratos amarelos. Então, quem vai se reproduzir serão os ratos pretos. Na hereditariedade, os ratos pretos povoam o ambiente, pois são menos predados, sofrem menos agressões do ambiente dos seus predadores. Enquanto os ratos amarelos são predados, não têm tanta adaptação a este ambiente. O mesmo deve ter acontecido com animais maiores, como as girafas. Por que as girafas têm pescoço longo? Segundo a teoria da seleção natural, havia antigamente girafas de pescoço longo, convivendo com girafas de pescoço curto, e isso devido à variação genética. Então, posteriormente, o ambiente passou a possuir menos folhas rasteiras e mais folhas altas. Então, as girafas de pescoço longo conseguiram seu alimento do alto das árvores quando as do solo acabaram, e as de pescoço curto não sobreviveram, pois não se alimentavam. Segundo a hereditariedade, sobreviveram as girafas de pescoço longo, e por isso hoje em dia existe apenas girafas de pescoço longo, porque elas foram selecionadas. Mas na teoria de Lamarck, segundo a lei do uso-desuso, a transmissão das características adquiridas é uma nova teoria. Não está totalmente ao contrário de Darwin, mas ela prega a lei do uso e desuso e a transmissão das características adquiridas na espécie. Segundo Lamarck, a teoria de Lamarck, como pode existir atualmente girafas de pescoço longo? Então as girafas antigamente tinham apenas pescoço curto, mas pela pressão natural de tentar atingir as folhas altas, elas tiveram que esticar o pescoço. Nisso, o órgão mais utilizado deveria evoluir, hipertrofiar. E era isso que deveria ter acontecido. Então, essa hipertrofia do órgão usado e do órgão menos usado corresponde à lei do uso e desuso. E o fato das girafas hoje em dia possuírem pescoço longo se refere à transmissão das características adquiridas. Então, a característica de pescoço longo é passada de geração para geração, de acordo com a teoria de Lamarck. Em síntese, segundo Darwin, havia dois tipos de girafas, a de pescoço longo e a de pescoço curto. Sobreviveu e gerou descendentes apenas a de pescoço longo. Para Lamarck, de acordo com a lei do uso e desuso, havia as girafas do mesmo porte. No entanto, a procura de alimentos mais altos fez com que o pescoço desenvolvesse e passasse essa característica imediatamente para o seu descendente. Então aqui temos o confronto das duas teorias.